Graça e paz de Cristo. Hoje nós vamos meditar nas Pílulas de Provérbios 19. Nesse propósito, que se chama Pílulas de Provérbios, nós estamos fazendo a leitura do capítulo diário de Provérbios e dividindo em pequenos trechos, que são como se fossem pílulas para nós aprendermos com mais facilidade o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, o mês de março tem 31 dias, então nós vamos terminar esse propósito meditando no livro de Provérbios. Todos os capítulos de Provérbios nós estamos colocando um título que apresenta os temas principais daquele capítulo. E o capítulo 19 fala sobre integridade, sobre pressa, sobre riquezas, sobre mentira, sobre sabedoria, disciplina, honra aos pais e preguiça. Esses são os temas que são tratados em Provérbios 19. Então aqui, Provérbios 19, hoje é 19 de março de 2025, prosseguindo na pílula 151. A integridade vale mais do que a fala perversa. O versículo 1 é que nos traz essa pílula. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. O que esse versículo primeiro está nos ensinando é que nós devemos prezar pela integridade. Integridade significa a qualidade de ser íntegro. Íntegro significa inteiro. Ser inteiramente correto, inteiramente de caráter. O versículo 1 destaca que a integridade é mais importante do que você conseguir riquezas com perversidade. Veja que o texto fala: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Esse tolo aqui é aquele que muitas vezes fica rico, mas que para ficar rico ele fala perversamente, ou seja, ele fala enganosamente. Aquele que conta ilusões, que conta mentiras, que pratica engano, descumprimento de contrato, que mente para as pessoas. É aquele que é o estelionatário. Quem é o estelionatário? É aquele que dá golpes nas pessoas. Promete que vai vender um terreno, mostra um terreno vazio que não tem escritura e vende para aquela pessoa que é desavisada. Tem muitas pessoas que dão esse golpe na praça. Eles dizem assim: tem um terreno aqui na praia, você quer comprar o terreno? E aquele terreno muitas vezes não tem escritura. Muitas vezes aquele terreno faz parte da prefeitura e terrenos que são da prefeitura não podem ser vendidos porque nunca que serão vendidos para particulares. Mas aquela pessoa pega uma pessoa desavisada, mostra o terreno e fala: esse pedaço de terra aqui, ó, está custando 20 mil. E a pessoa que é desavisada, muitas vezes na boa fé, tira todas as suas economias, paga aquele 20 mil, começa a construir aquela casa e de repente vem a prefeitura ou vem o dono verdadeiro e fala: o que você está fazendo? E ele fala: comprei esse terreno. E aí aparece o dono verdadeiro e fala: esse terreno é meu, olha aqui a escritura. Ou vem a prefeitura e fala: esse daqui é área pública. E aquela pessoa que conseguiu enganar os outros é o tolo. Pelo texto da palavra, ele é um tolo. Por que ele é um tolo? Porque ele não está prestando atenção na vida dele. Essa pessoa que foi enganada pode ficar com muita raiva, porque trabalhou muitos anos para conseguir juntar aquele dinheiro, pode ir atrás desse tolo para matá-lo. Aquele que vive dando golpes nos outros, que fala de maneira perversa e que fica rico, mas sem integridade, é aquele que é um tolo. Então, lendo o texto mais uma vez, a pílula 151, a integridade vale mais do que a fala perversa, vale mais também do que a riqueza, a integridade. A da riqueza que você conquista de maneira ilícita. Então, melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. É melhor ser aquele que
trabalha muitas vezes fazendo os bicos, trabalha muitas vezes numa CLT, trabalha muitas vezes ganhando pouco, mas com honestidade, com o seu registro, mas que não engana ninguém, que vive com integridade. A integridade vale mais do que a fala perversa e do que a riqueza, e do que mais do que a fala perversa e do que riquezas ganhas com engano. Porque quando a pessoa ganha com engano, ela e do que riquezas ganhas com engano. Então aqui a primeira pílula é: a integridade vale mais do que a fala perversa e do que riquezas ganhas com engano. Pílula 152. Para acertar o caminho, decida com conhecimento e sem pressa. É o versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então veja, muitas vezes nós ficamos com muito zelo para resolver uma questão. Por exemplo, eu quero comprar um carro ou eu quero comprar uma casa. Então eu fico com bastante zelo, prestando atenção sobre procurar um carro, procurar uma casa, procurar um bom lugar, procurar um carro sem defeitos. Eu fico ali com zelo, mas não é bom ter zelo sem conhecimento. Do que adianta eu acordar todos os dias e ficar vendo carros se eu não tenho conhecimento mecânico, se eu não tenho conhecimento sobre lataria do veículo? Não vai adiantar nada, por mais que eu seja zeloso de ficar olhando, reparando, ligando o motor e vendo, ouvindo o barulho do motor, eu não tenho conhecimento. Então eu estou tendo zelo sem conhecimento. Então não é bom ter zelo sem conhecimento. Se eu não tenho conhecimento sobre um negócio, eu trago um especialista para vir comigo que tenha o conhecimento, que possa me ajudar no zelo por aquela decisão que eu tenho que tomar. E nem ser precipitado e perder o caminho. Por outro lado, às vezes nós temos o conhecimento a respeito de alguma coisa, mas quando nós somos precipitados, nós tomamos a decisão sem zelo, sem cuidado, nós podemos errar o caminho. Uma pessoa pode ser chefe de cozinha, mas na pressa queimar o alimento. Uma pessoa pode ser um excelente mecânico, mas na pressa esqueceu de fazer a verificação de um ponto daquele veículo. Então, para acertar o caminho, decida com conhecimento e sem pressa. Pílula 153. Nunca ponha a culpa no Senhor pelas suas decisões impensadas e apressadas. Veja que o versículo 3 fala assim: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Tem muitas pessoas que são insensatas na hora de tomar as decisões. Tomam a decisão. Tem pessoas que frequentam a igreja, participam da ceia, santificam a vida, fazem tudo de maneira, devolvem o dízimo, são fiéis ao seu cônjuge, cuidam bem da sua família, mas um dia vão lá e tomam uma decisão nas pressas, ou tomam uma decisão sem conhecimento, dizendo assim: vou tomar a decisão aqui, vou comprar esse negócio aqui. E aí aquela compra acaba sendo trazendo uma dívida muito grande que arruína a vida, e a pessoa fala: por que que Deus não me livrou? Por que que Deus não me deixou escapar dessa situação? Então o versículo 3 nos ensina: nunca ponha a culpa no Senhor pelas suas decisões impensadas e apressadas, porque o Senhor nos ensina no versículo 2 que não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. O Senhor nos ensina na palavra a termos conhecimento, buscar conhecimento
e ter calma na decisão de questões importantes. Então, se você não obedece o versículo 2, depois no versículo 3, não vai dizer que foi o Senhor que gerou esse prejuízo para mim. Por isso que o versículo 3 fala: é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Pílula 154. Seja uma pessoa com riquezas, para ter muitos amigos e trate bem os pobres. Os versículos 4, 6, 7 e 17 nos trazem essa pílula aqui, que o versículo 4 fala assim: a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Então esse versículo 4 nos fala que quem tem riqueza tem muitos amigos. Na verdade, o ser humano é um ser que está sempre em busca da satisfação do seu interesse. Nós temos muitas necessidades, necessidades espirituais, necessidades físicas de reprodução, necessidade de alimentação e necessidades é, financeiras, moradia, transporte, todas essas coisas. E o ser humano está sempre se associando com outras pessoas em função disso. Então você conversa com o pastor, porque você está recebendo a palavra, a riqueza espiritual. Você procura uma pessoa para você ter um casamento, para satisfazer a sua necessidade de ter uma família, a sua necessidade de intimidade, a sua necessidade de ter uma pessoa companheira que está ali do seu lado, a necessidade de você ter os seus filhos, de você formar a sua família. Tudo isso encontrando uma pessoa para estar com você. Depois você também precisa de um trabalho, ou então você precisa montar o seu próprio negócio para que você tenha uma fonte de rendimento. Então, você precisa de um trabalho, de uma forma de servir as outras pessoas para ter o seu sustento. Você também precisa do transporte, então você depende de um veículo, você precisa conversar com aqueles que comercializam veículos, ou então conversar com aquele que faz o transporte ou usar o serviço público. Concluímos, portanto, que o ser humano sempre, nas suas relações, trabalha com interesses. E o versículo 4 fala que a riqueza traz muitos amigos. Porque quando você tem riqueza espiritual, você tem muitos amigos porque vão procurar você para falar a respeito das coisas de Deus. Se você tem riqueza de conhecimento, muitas pessoas vão atrás de você para buscar aquele conhecimento. Se você é especialista, é um mecânico, é um médico, é um advogado, é uma pessoa que cuida de plantas, de jardinagem, é uma pessoa que faz trabalhos de serralheria, ou pintura, ou construção civil. Enfim, se você tem um trabalho, as pessoas vão atrás de você pela sua especialidade. Tudo isso é riqueza. Riqueza não é só dinheiro. Se você é uma boa pessoa que tem valores, você vai ter o seu marido, a sua esposa, que foi atrás de você para ter esse relacionamento conjugal, como você viu, valor, riqueza em você. Então, a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre abandona. Quem é o pobre? O pobre é aquele que não busca crescimento espiritual, não busca crescimento profissional, não busca ser uma pessoa que gera valor para outras pessoas. Então, quando a pessoa ela não tem nada que agregue valor para as outras pessoas, ela é considerada pobre. A palavra pobre, na origem, significa aquela pessoa que é improdutiva. Então, até o amigo daquele que é improdutivo o abandona, porque ele não produz, ele não gera, ele não traz riqueza, ele não traz nenhum resultado, ele não agrega nenhum valor. Por isso que nós colocamos aqui no 154, seja uma pessoa com riquezas. Busque ter conhecimento, sabedoria, gerar valor, prestar um serviço que realmente ajude as pessoas. Seja uma pessoa de riquezas, que seja com riquezas para ter muitos amigos.
Daí a segunda parte, trate bem os pobres, porque nós vamos ver aqui alguns versículos avante. Versículo 6. Muitos adulam o governante, todos são amigos de quem dá presentes. Então, quem é o governante? O governante aqui não é aquele que é o governador. O governante aqui é a pessoa que governa. A pessoa que governa é a pessoa que governa a sua própria vida. O governante, ele acorda e ele pensa, vou buscar conhecimento espiritual e etc. Conhecimento profissional. Então, muitos adulam o governante, todos são amigos de quem dá presentes. Versículo 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. E o versículo 17: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Tratar bem os pobres significa ter misericórdia deles. Então, bem, são pessoas que estão no meio do caminho. Talvez aquele que está improdutivo, que está na pobreza agora, passou por uma situação de frustração em relação a um trabalho. Talvez alguém da família que ele estimava muito morreu e ele tinha um apego emocional muito grande, parou de trabalhar, ficou inválido porque afetou seu pensamento. Talvez a pessoa foi traída e passou por um divórcio, uma separação, então a pessoa ficou sem lidar, sem tratar bem aquela situação e acabou ficando nessa condição de pobreza, sem a capacidade de gerar valor, de produzir alguma coisa. Então, não é só olhar o pobre e dizer, é um pobre, não vai trazer nenhum valor para mim. É ter misericórdia também e olhar e dizer, o que será que aconteceu com essa pessoa que agora se ficou nessa condição? Eu posso ajudar essa pessoa, eu posso tratar bem esse pobre, eu posso dar um prato de comida, eu posso colocar na minha casa e ajudar essa pessoa a se fortalecer emocionalmente, ficar comigo por 1, 2 meses até ela conseguir se recuperar para poder retomar a vida dela. Quem faz isso, trata bem os pobres e ajuda o pobre, está emprestando para o Senhor. O Senhor está vendo aquilo que você está fazendo e o próprio Senhor recompensará. A pílula 155, a mentira dura só um momento. Não adianta você mentir, enganar, trapacear, pensar que você vai muito longe. Quem anda com mentira, logo vai ser descoberto. Esse logo pode até levar algum tempo, mas sempre a justiça divina alcança a pessoa. Versículos 5, 9, 28, 22 e 28. Então nós temos aqui o versículo 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Versículo 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Perecerá, porque quando a pessoa que é mentirosa é descoberta, ela perde a confiança das pessoas. Versículo 22. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Então veja, o que se deseja ver num homem é amor perene. Esse amor perene é um amor constante. O que se deseja ver num homem é o amor ao próximo. Amar ao próximo é não mentir para enganar o próximo. Não mentir para prejudicar o próximo. O que se deseja ver num homem é amor perene, é amor, respeito, consideração pelo próximo. E que seja perene, que seja constante, porque é o segundo mandamento. E é melhor ser pobre do que mentiroso. É melhor você não enganar para levar uma vantagem do que ser aquele que mentiu e recebeu a riqueza, conseguiu lograr o próximo, conseguiu a vantagem, mas com a mentira. Versículo 28. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Então aqui esse versículo fala que quando você encontra uma pessoa que é corrompida, quem que é uma pessoa corrompida? Quem que é uma pessoa corrupta? É aquela pessoa que está acostumada a mentir, que não tem vergonha de falar mentiras
para enganar, para conseguir os seus interesses. Então, esse tipo de testemunha, a testemunha que é corrupta, que é mentirosa, que é enganadora, ela zomba da justiça. Ela vai na justiça, quando ela é chamada num processo, muitas vezes trabalhista, ela vai lá para defender as coisas erradas do seu patrão. Ele vai lá e vai dizer assim: vou mentir, vou enganar, ou às vezes a testemunha corrupta se junta com outro colega de trabalho para prejudicar o dono de uma empresa, para ganhar vantagem numa justiça trabalhista. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os ímpios, eles têm fome de fazer o mal com as suas palavras, de enganar os outros. Mas a mentira, ela dura só um momento. Você pode até conseguir a vantagem. Todos os dias nós vemos nos tribunais pessoas que mentiram, conseguiram receber indenização que não era devida, mas depois, lá na frente, acontece da pessoa pegar uma enfermidade que não sabe de onde que apareceu, que a pessoa sofre um acidente que ela não sabe como que aconteceu aquilo ali. Então, a mentira, ela dura só um momento. Existe a justiça divina. Lá em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 2, está escrito assim: como o voo de um pássaro, assim a maldição não virá sem causa. O que esse versículo significa? Quando um pássaro está voando, ele sabe para onde ele está indo. Quando ele faz um rasante, quando ele sobe rapidamente, quando ele voa juntamente com os outros pássaros, o pássaro que está fazendo o voo, ele sabe aonde ele está indo. Da mesma maneira, a maldição, ela não vem sem causa. Ou seja, a maldição sabe, ela tem destino certo. Ela sabe para onde ela voa, para onde ela vai. E um detalhe, Provérbios 26:2 compara o voo de um pássaro justamente para informar que a justiça de Deus parece que demora, mas ela vem rápida. Muitas vezes levou 5 anos, porque nós pensamos assim: levou 5 anos. Mas aquele tempo foi o tempo que Deus deixou para que a pessoa se arrependesse. Aquela pessoa não se arrependeu. E aí, quando Deus diz: agora é o momento da justiça, a justiça vem de maneira rápida. Quando Deus fala: é hoje, acontece naquele momento, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e soberana. Quando Deus decreta alguma coisa, aquilo ocorre de maneira rápida. Pílula 156. Ame a sua vida com sabedoria e ignore as ofensas. Nós temos várias pessoas que ficam com raiva, que entram em contenda de maneira inútil. Então vamos ver aqui os versículos 8. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. Então, a primeira coisa, quem ama a sua vida vai se preocupar em ter sabedoria para tomar boas decisões. Quem acalenta o entendimento prospera, ou seja, quem alimenta o entendimento da vida prospera. A pessoa que busca conhecimento de educação financeira sabe como administrar as suas riquezas, então ela prospera. A pessoa que se prepara para aprender a preparar as suas refeições e escolhe os alimentos que come, ela prospera, porque ela administra bem os seus gastos e cuida bem da sua saúde. Ela escolhe o que ela vai comer. Por exemplo, ela escolhe beber água e não refrigerante. Escolhe beber menos café e sem açúcar. Escolhe praticar atividade física a ficar em casa sentado assistindo uma programação que muitas vezes é ruim e que vai contaminar os seus pensamentos. Ela escolhe não assistir noticiários com notícias que trazem informações ruins de morte, de sequestro, de roubo, porque isso é a mesma coisa que você assistir às obras do diabo na terra. Quando você está assistindo aqueles programas, você está dizendo: eu estou
cultuando o diabo. Eu estou assistindo aquilo que o diabo faz na terra, ao invés de assistir uma programação que traz informação e conhecimento da palavra de Deus, que vai fazer com que você aprenda mais do Senhor e prospere. Então, quem obtém a sabedoria ama a si mesmo, e quem acalenta o entendimento prospera. Versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Então, como nós colocamos aqui no título, na pílula 156, ame a sua vida com sabedoria, ignore as ofensas. Aquele que é sábio, ele tem paciência com aqueles que são tolos. Então aparece um tolo, muitas vezes xinga a mãe, e a pessoa fala: o que você está falando da minha mãe? E muitas vezes parte para cima do tolo que xingou e não sabe que aquele tolo lá está com uma faca, está com um porrete, está com um soco inglês escondido na sua mão, e ele xingou a sua mãe justamente para você ir atrás dele, para ele ter um motivo para espancar alguém. Então, aquele que é sábio, ele ignora as ofensas. A pessoa que é sábia sabe que a sua mãe é honrada, sabe e não precisa dar justificativa a ninguém. Ignore ignore as ofensas no trânsito. Seja sábio, deixe o tolo falando sozinho. Ele é o tolo, ele é o que não pensa. Segue o seu caminho. Versículo 16. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Então, falando aqui naquela questão do trânsito, muitas vezes existe uma provocação, alguém mostra o dedo e você vai ali querer tirar satisfação. Você não sabe se a pessoa tem uma arma dentro do carro dela, você não sabe o que aquela pessoa pode fazer a você. Versículo 20, principalmente se você estiver com pessoas da sua família. Eu já vi pessoas dentro do carro com a esposa, com o filho, saindo do carro para tirar satisfação com outra pessoa. Imagine se essa outra pessoa tem uma arma. Ela volta ali e tira a vida da esposa, tira a vida do filho. Versículo 20. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Então, ouça conselhos e aceite instruções. Lá em Provérbios 9, nós falamos a respeito da importância de ouvir os conselhos e de aceitar instruções, porque é isso que dá sabedoria. E com sabedoria você prospera. Versículo 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então, não pare de ouvir instrução. E o versículo 29. Os castigos estão preparados para os zombadores. Quem são os zombadores? Aqueles que desprezam a sabedoria, que desprezam todas essas palavras, que dizem que nada, eu faço o que eu quiser. Então, quem é zombador tem os castigos preparados para si e os açoites para as costas dos tolos. Pílula 157. Faça seu trabalho com diligência, porque o versículo 10 diz: não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. Então esse versículo 10 nos ensina uma coisa: é horrível quando você vê que uma pessoa não faz aquele trabalho tão bem feito e ela consegue receber riquezas e viver no luxo. É terrível você ver que, por exemplo, um advogado é um enganador, um mentiroso, e ele está ali conseguindo enganar várias pessoas e está comprando um carro novo, mudando de casa, vivendo no luxo, sendo que muitas vezes você que é da mesma profissão não está obtendo esses resultados. Não fica bem o tolo viver no luxo e pior é você ver o servo dominando sobre os príncipes. Mas por que aquele advogado que é o enganador, que é o mentiroso, que é o trapaceiro, está conseguindo isso? Muitas vezes porque
Aqueles que são os bons profissionais não fazem o seu trabalho com diligência. O que significa isso? Não faz um bom anúncio, não divulga o seu escritório, não vai atrás das pessoas para dizer: olha, o meu trabalho é correto, é honesto, não faz a divulgação tanto quanto deveria fazer. Então, isso é só um exemplo, mas quando você faz o seu trabalho com diligência, você procura se tornar conhecido. Tem pessoas que têm medo de se tornarem conhecidas. Elas dizem assim: ah, eu não vou divulgar o meu escritório, eu não vou divulgar a minha oficina, eu não vou divulgar o meu trabalho. Você precisa divulgar o seu trabalho. Tem que colocar uma página no YouTube, colocar um Instagram, colocar um Facebook, escrever um texto daquilo que você faz, falar que existem golpistas que enganam as pessoas, porque quando você faz isso, você aumenta a informação das pessoas e você diminui a chance desses tolos que enganam os outros conseguirem levar vantagem. Quanto mais você aumenta a divulgação com diligência do seu trabalho, mais você mostra que você pode ajudar as pessoas naquilo. Então faça o seu trabalho com diligência, porque não fica bem você ver o outro, que é um tolo, enganando os outros, que vivendo no luxo. Enquanto muitas vezes você que faz um trabalho excelente não está divulgando, fazendo essa parte da divulgação do seu trabalho. Faça o seu trabalho com diligência. 158 é: trate bem e com respeito os seus superiores. O versículo 12 fala sobre isso. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O versículo fala sobre a ira do rei. O rei aqui é alguém que ocupa uma posição superior. Então trate bem e trate com respeito os seus superiores, porque a ira do rei é como o rugido do leão. Quando o leão ruge, ele está ali a ponto de atacar e destruir a sua presa, a sua vítima. Então, se você provoca aquele que lidera, que governa, que é o seu superior, você tem uma consequência ruim, disciplina sobre você. Mas a sua bondade, a bondade do rei, é como orvalho sobre a relva. Quando o orvalho cai sobre a relva fica ali molhada, ela recebe a água e ela tem como prosperar, ela tem como florescer. 159. Honre os seus pais e seu cônjuge. Versículo 13 fala: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. E o versículo 26: o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Então honre os seus pais, seja um filho sábio, que traz motivo de alegria para o seu pai. Não roube o seu pai, não expulse a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe, e também honre o seu cônjuge, porque a esposa briguenta é como uma goteira constante. Honre o seu marido, não seja aquela pessoa que fica criando briga dentro de casa no relacionamento. Converse a respeito das coisas que não estão de acordo. Converse com seu marido para, com calma, dizendo que quais as suas expectativas em relação a ele e dê sugestões de como ele pode melhorar. Se jogou uma roupa em um lugar que você não gosta, prepare um lugar específico e diga: quando você chegar, você pode colocar a roupa aqui. Instrua o seu marido com sabedoria. Ao invés de dizer só: você sempre joga roupa aí no sofá, sempre joga roupa nesse lugar. Mostre um lugar onde ele possa colocar o sapato e a roupa quando ele chegar. Isso é apenas um exemplo. As outras questões sobre finanças, se de repente ocorreu uma compra que era desnecessária, uma falta de gestão do recurso, converse a respeito disso. Converse sobre o que vocês querem comprar para a família, para o casal. Converse sobre a educação dos filhos. Às vezes, o seu marido resolveu liberar o filho ou a filha
para ir a uma viagem, a um evento, à casa de um amigo, à casa de uma amiga, você não concordou, você não tem certeza a respeito daquele, daquela família. E hoje em dia é bom tomar muita cautela e, se possível, deixar os seus filhos dormindo na sua casa, porque nos dias atuais, as notícias de tantos abusos que acontecem, filho tem que e filha tem que dormir em casa, na casa dos pais, com horário estabelecido. Pílula 160. Ore a Deus para ter instrução e sabedoria na escolha de seu cônjuge. O versículo 14 fala aqui, ó, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, a pílula 160 é, quando você está buscando um marido, quando você está buscando uma esposa, você deve orar a Deus. Ore a Deus, para que Deus dê instrução e sabedoria na hora de escolher o seu cônjuge. Peça a Deus, Deus me dá sabedoria. Como que você recebe a sabedoria na escolha de uma esposa, na escolha de um marido? Você que é homem, solteiro, ou é viúvo, ou se divorciou porque foi traído, está buscando um novo relacionamento, leia Provérbios 31. Lá tem, do versículo 10 até o versículo 31, 21 versículos ali, 22 versículos, dando características a respeito da mulher virtuosa. Você que é mulher, está procurando um marido que seja prudente, leia 1 Timóteo, capítulo 3, onde Paulo fala a respeito das qualidades de um homem de Deus. E leia também 1 Pedro, capítulo 3, que traz algumas recomendações a respeito de como ser uma esposa abençoada dentro do seu casamento. A pílula 160, portanto, é: ore a Deus para ter instrução e sabedoria na escolha de seu cônjuge. E se você já é casado, leia esses textos também, para que você possa melhorar dentro do seu casamento, para o seu marido, para a sua esposa, para que o seu casamento seja abençoado. Pílula 161. Tenha amor pelos filhos e discipline-os para o seu bem. Versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Então, muitos pais deixam de corrigir os filhos, dizendo: deixa ele fazer o que ele quiser. Esse deixe ele fazer o que ele quiser, no futuro pode levar o seu filho para a morte. Porque se ele pode fazer tudo o que ele quer, não existe limite, então amanhã ele pode se envolver em situações terríveis. Estava lendo ontem sobre uma pesquisa que fizeram de filhos em relação aos seus pais. E a pesquisa indicava o seguinte, que todos os filhos entrevistados eram filhos adultos, sobre o nível de satisfação com os seus pais. E os filhos que foram corrigidos disseram que estavam felizes com os seus pais, porque eles entenderam que os seus pais os amavam e ensinaram eles a seguir o caminho certo. E os filhos que estavam passando dificuldades disseram que estavam um pouco decepcionados com os seus pais, porque os pais nunca tinham colocado limite neles. Eles disseram: eles não colocavam limite em mim, e eu fazia tudo o que eu queria. E por causa disso, eu já quebrei a cara várias vezes. Então veja que a pesquisa foi feita com filhos adultos. E os filhos que foram corrigidos foram mais agradecidos aos pais. Então isso é um motivo de reflexão, que muitas vezes os pais pensam: não vou corrigir o meu filhinho, não vou corrigir a minha filhinha, deixa ele fazer, deixa ela fazer, depois vai aprender. E no final não ajuda o filho e a filha, que fica fazendo as coisas erradas, e lá na frente eles vão dizer: o meu pai, a minha mãe não colocou limite em mim. Se eles tivessem me amado, eles teriam me corrigido. Inclusive, na pesquisa fala sobre o nível de o que esses filhos achavam do nível de amor dos seus pais. E os que foram corrigidos disseram: que se sentiam muito amados porque foram corrigidos. Então, corrija o seu filho.
Tenha amor pelos filhos e discipline-os para o bem deles mesmos. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. A esperança de dias melhores, esperança de que vão fazer a coisa correta, esperança de que vão reconhecer no futuro que você fez a coisa certa, de ter corrigido e ter colocado o limite no tempo certo. Esperança de um futuro melhor, onde eles vão tomar as decisões corretas na vida e vão ter autocontrole para não caírem em situações ruins. Pílula 162. Discipline quando necessário para manter a ordem. A pílula 161 é sobre a disciplina dos filhos. A 162 é em relação aos seus negócios. Veja o versículo 19. E em relação a você mesmo. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Se você conhece alguém que desrespeitou você porque tem gênio difícil, um colaborador, uma pessoa com quem você tem sociedade, é teu sócio, ou de repente é o teu parente, o teu familiar, ou até mesmo é o seu filho, e ele tem gênio difícil, você precisa colocar o castigo na pessoa, para que a pessoa entenda que ela tem que respeitar o próximo, que ela tem que domar o próprio gênio dela, ter paciência, respeitar os outros, porque se você deixa que a pessoa faça o que ela quer, que ela xingue, que ela fale o que ela bem entende, e você não dá o castigo, no caso de uma empresa, se você não aplica uma suspensão, se você não demite, de repente, se dependendo da gravidade do caso, e você poupa a pessoa, você terá que poupá-lo novamente. Em outras palavras, se você poupa alguém de gênio difícil, amanhã aquela pessoa vai desrespeitar você de novo. Por isso é preciso disciplinar quando for necessário para manter a ordem, para manter o respeito, para que a pessoa saiba que se ela cruzar uma linha do limite, ela vai ter o castigo, ela vai ter a consequência. Versículo 25. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Em outras palavras, corrija aquele que está fazendo a coisa errada. Os inexperientes vão ver e vão aprender a serem prudentes, a não fazerem aquilo. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Quando você repreende uma pessoa que tem discernimento do que é certo e errado, aquela pessoa recebe o conhecimento. Ela fala, foi certo. A pessoa aplicou essa penalidade em mim e eu realmente mereci. O homem de discernimento, ele vai obter conhecimento. Portanto, a pílula 162 é essa: discipline quando é necessário para manter a ordem, e nessa parte final do versículo 25, que possamos ser essa pessoa de discernimento. Quando recebemos uma correção, que nós possamos ter o conhecimento de dizer, está certo. Pílula 163. O temor do Senhor traz vida. O versículo 23 nos diz: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Já falamos em Provérbios, no capítulo 1, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E já dissemos em Provérbios 1 que o temor ao Senhor significa ter respeito a Deus. A palavra temor no dicionário tem dois significados. O primeiro significado é respeito, reverência, consideração. O segundo significado é ter medo. Então, o temor do Senhor não é ter medo, é ter consideração, respeito e reverência a Deus. Quem tem respeito, consideração e amor e reverência a Deus, vai ler a palavra e vai obedecer. Então, o temor do Senhor conduz à vida, porque a pessoa vai fazer a coisa correta. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas, porque não vai mentir, não vai trapacear, vai ser fiel no casamento, vai procurar uma pessoa para organizar e formar a sua família, vai disciplinar os seus filhos, vai ser uma pessoa trabalhadora que foge da preguiça, não vai dar fiança nem empréstimo de dinheiro a ninguém. Quando for abordado para pedir por empréstimo de dinheiro ou alguma coisa, vai ser generoso e vai doar
aquilo que pode, ao invés de emprestar, e vai ficar, portanto, sempre em paz e livre de problemas. Pílula 164, Deus é soberano. O versículo 21 ensina que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quantas vezes nós não oramos e fazemos alguma coisa que não dá certo, e nós ali insistimos, teimamos, e muitas vezes quebramos a cara 1, 2 e 3 vezes até que nós entendemos que precisamos falar com Deus, e quando falamos com Ele, Ele nos responde: eu não quero isso para você, meu filho, eu não quero isso para você, minha filha. Só que aí você já quebrou a cara 3, 4 vezes porque não colocou os planos nas mãos do Senhor. Lá em Provérbios 16, nós falamos a respeito dos planos que nós fazemos. Lá no versículo 3 de Provérbios 16 está escrito assim: confia os teus planos ao Senhor, e ele estabelecerá os teus pensamentos. Quando nós confiamos os nossos planos a Deus, antes ele coloca os pensamentos que nós devemos ter para realizar aqueles planos. E quando nós confiamos os nossos planos ao Senhor, ele nos responde que muitas vezes ele não quer que nós façamos investimento naquele plano. Mas, quando nós fazemos as coisas por conta própria, entra nesse versículo: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, Deus é soberano. Essa é a pílula 164. Nós podemos ter muitos planos no coração, mas o que prevalece para aqueles que amam a Deus é o propósito do Senhor. E a pílula 165 é: não seja preguiçoso. Já passamos por vários capítulos de Provérbios, sempre falando a respeito da preguiça, sempre condenando aquela pessoa que fica de braços cruzados, esperando cair do céu, que não quer buscar instrução, que não faz a sua parte, que dorme até muito tarde e que não é diligente, muitas vezes é relaxado com aquilo que faz. O versículo 15: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. E o versículo 24: o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. O que significa pôr a mão no prato e não levar na boca? Significa que o preguiçoso começa um negócio, mas ele não prossegue. Então ele começa uma refeição, mas ele não põe a mão no prato para trazer a comida na boca. Ele começa uma empresa, mas ele não vai atrás das informações, das coisas que precisa fazer para que aquele negócio dê resultado. Ele vê no jornal a oferta de emprego, mas ele não vai até lá. Ou às vezes ele vai até a entrevista, é aprovado e dizem: vem amanhã. E ele chega atrasado. Então é aquele que até vai, mas ele vai atrasado, ele não vai no tempo que tem que ser feitas as coisas. Não seja preguiçoso, seja diligente naquilo que você faz. Essas são as pílulas de Provérbios 19. Deus abençoe a sua vida grandemente hoje e sempre. Amém.